Muito bem-vindos ao canal Sou Livre no YouTube. Obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo, meu segundo vídeo. Legal! Depois de quase 3 anos longe do sistema religioso, longe das falácias, das repetições, longe das futilidades, 3 anos quase, hein? Estudando, pesquisando, lendo. A velocidade que a gente tem, que a gente ganha quando pesquisa sobre algum tema, sobre algum assunto, quando a gente confronta os assuntos com a nossa realidade, com o que a Bíblia ensina, com o que Cristo ensina, a gente consegue chegar em conclusões muito proveitosas, que aliás, hoje eu tenho aproveitado muito esse conhecimento que, graças a Deus, eu pude obter. E eu quero aproveitar esse espaço para trazer para você justamente uma parte do que eu aprendi quando deixei o sistema religioso, quando deixei as repetições, sabe? Quando deixei as historinhas que gostam de contar, quando eu deixei as fábulas e as fantasias religiosas. Quando eu saí disso, aí sim eu tive condições de pesquisar por mim mesmo, né? Claro, com muita consciência, inteligência, saber diferenciar, separar e também buscar em fontes confiáveis o conteúdo necessário para que não fosse contrário e de maneira nenhuma fosse conflitante com o que Cristo ensinou. Obrigado. Quero convidar você também para ouvir a rádio soulivre.com.br. Muita música. Lá também na página nós temos vídeos muito interessantes, vídeos que eu assisti e recomendo para que você tenha também um conhecimento a mais a respeito de sistema religioso, de farsas, de pessoas que manipulam as outras pessoas, talvez até manipulam você. Se você está no sistema religioso, você também é manipulado e você nem sabe. Você acha tudo normal, acha que tudo é divino, acha que tudo vem de Deus, porque eles ensinam você assim, quando na verdade não é. E é sobre isso que eu quero falar, sobre engano. Por mais de 35 anos, eu frequentei denominações religiosas. Por mais de 35 anos, eu estive inserido no sistema religioso, porque me fizeram acreditar que para eu ser salvo, para eu ser abençoado, eu precisava aceitar Jesus. E é óbvio que esse termo, aceitar Jesus, também é contrário completamente ao que nos ensina a Bíblia. Não somos nós que temos que aceitar Jesus. Nós aceitamos Jesus? Por quê? Quem somos nós para aceitar ou não? Nós é que temos que estar preparados, temos que crer nele, temos que nos arrepender de verdade dos nossos pecados, temos que ter consciência plena de que ele é Filho de Deus, é o nosso Salvador, e se andarmos como ele andou, se confiarmos nele, acreditando nele, ele pode nos aceitar, se. E é uma condição ainda, porque embora hajam muitos chamados, poucos são os escolhidos. Então, quem é que escolhe quem? Sou eu que escolho aceitar Jesus ou é Jesus quem me escolhe? Pense nisso. E me fizeram acreditar também que eu deveria me envolver nos trabalhos da denominação, para que assim eu pudesse aumentar meu galardão no céu, meu tesouro, as minhas pedrinhas na coroa, sabe? Essas coisas. Quer dizer, só o sacrifício de Cristo, só o dom da salvação não era suficiente, né? Eu tinha que fazer mais alguma coisa, né? E muitas coisas eu vou falando aqui, você vai entender. Quer dizer, para esses religiosos de templos evangélicos que manipulam as pessoas, cativam as pessoas pela falta de conhecimento, só o sacrifício de Cristo não basta. Tem que frequentar uma denominação, meu irmão. Você tem que estar dentro de um grupo de irmãos em comunhão. Você tem que participar da Santa Ceia. Você tem que dar contribuições na casa de Deus.
você tem que dar o dízimo, porque quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus. Meu Deus, eles usam até o dízimo com uma conotação fora de tempo, porque o dízimo era dado aos levitas, sacerdotes levitas, que eram da tribo de Judá, das 12 tribos. Somente os levitas não tinham uma herança, uma terra em herança. Então, por esse motivo, eles foram escalados para cuidar das coisas do templo. E por isso, Deus instituiu o dízimo como uma ordenança para o povo de Israel. Exatamente isso, para o povo de Israel. E era dado anualmente. E não era de dinheiro, era de trigo, de cereais, era de animais do campo. E somente quem tinha esse tipo de trabalho, quem plantava e colhia, quem cuidava de animais do campo, é que dizimava. E uma vez por ano, trienalmente, o dízimo era separado para os pobres, as viúvas, os órfãos, a cada 3 anos. E eles ensinam que você tem que dar a mensalidade do dízimo do teu salário. Tinha dinheiro naquela época? Tinha dinheiro naquela época. Claro que tinha. Judas recebeu o quê? Judas recebeu boi? Judas recebeu trigo? Não, Judas recebeu 30 moedas de prata. Então, na época, havia dinheiro. Haviam moedas. O dinheiro era usado também para comprar. Então, o que acontece? Você tem que ser fiel no dízimo. Tem que dizimar na casa do tesouro. E outra mentira, mais de 90 mil denominações, cada uma delas se auto-intitula Casa do Tesouro de Deus e Casa de Deus. Quando fala, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, era referência a Jerusalém. Jerusalém! Deus havia escolhido Jerusalém. Deus havia escolhido o povo de Israel. Isso era considerado Casa do Senhor. Local escolhido por Deus, povo escolhido por Deus. Casa do Senhor não é a denominação que qualquer um levanta, abre, dizendo que foi ordenado, que teve uma revelação divina, que teve uma visão do céu, que Deus o instruiu para que o fizesse, para que abrisse, para que desse um nome para ela. Não. Mais de 90 mil denominações. Cada um com uma visão diferente. Que Deus é esse? Dividido. Você acredita nisso mesmo? Tem certeza que você está no caminho certo? Eu também já fui como você. Eu não pensava, eu não raciocinava, eu só seguia a multidão tá indo, tamo junto. É para fazer parte do grupo? Vamos junto, vamos na fé. Esse é o problema, a fé cega. A fé que não pensa, que não raciocina. A fé que simplesmente não questiona. Essa fé, infelizmente, não é a fé que Deus espera que você tenha. Não. E assim foi. Durante muito tempo eu vivi nesse meio sendo enganado, sendo roubado. Eles diziam que eu roubava Deus porque não desse o dízimo, mas na verdade quem me roubava eram eles, os estelionatários da fé, que aliás estão aí até hoje. Me ensinaram também rituais, que os rituais eram tão importantes e que se não fossem praticados eu poderia até ser castigado e perder a salvação. Rituais de oração em grupo, rituais de jejum, rituais de ser batizado com o Espírito Santo. E para eles, o batismo com o Espírito Santo, note, se você falar em línguas estranhas, você está batizado com o Espírito Santo! Agora, imagina só, se para ser batizado, falar em línguas estranhas atestava que você era batizado com o Espírito Santo, então qualquer outra pessoa que não fala em línguas estranhas, mas tem o dom do amor, e sem fazer nenhum tipo de alarde, sem publicar no Facebook, sem publicar no jornal, na TV, nos meios de comunicação, sem falar para ninguém, se essa pessoa ajudou alguém com cesta básica, ajudou alguém doando dinheiro, ajudou alguém ajudando a construir sua casa, ajudou alguém, um filho, um parente na escola, pagou a faculdade de alguém, por amor, puro amor, sabe? Se essa pessoa fez tudo isso, ajudou um necessitado, ajudou alguém, de alguma forma, por amor, se doou,
essa pessoa não manifestou nenhum tipo de informação nas redes sociais, então essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo para eles. Porque você, para ser batizado com o Espírito Santo, precisa manifestar o dom. Entendeu não? Precisa manifestar o dom. Agora imagina, segundo a Bíblia, de todos os dons, o maior deles é o amor. E aí? Essa pessoa, eu, você, essa pessoa é ou não é batizada com o Espírito Santo? Em Atos é bem claro quando diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não era só em meia dúzia, não era só em um grupo seleto, mas sobre toda a carne. É claro que você vai ignorar isso, talvez, porque te fizeram acreditar que você precisa participar de algum ritual místico para invocação do Espírito Santo. Vão fazer você acreditar, fazem você acreditar que você precisa participar de um ritual místico para invocar o Espírito Santo, para ele descer sobre você. Isso é mentira. É a maior, o Espírito Santo de Deus já foi derramado. Jesus, antes de ir ao céu, disse: eu vou, mas vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, todas as pessoas que têm consciência, todas as pessoas que vivem hoje no planeta, têm consciência, são batizadas com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo que falam, que diz a Bíblia, é o conhecimento, é sabedoria, é entendimento. Os dons que seguem para quem é batizado com o Espírito Santo são diversos, 12 dons. E você não precisa simplesmente sair atestando quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem foi, quem não foi, porque é dom de Deus. Isso não vem de nós, foi Deus que deu. E eu não preciso sair atestando e carimbando, colocando anel no dedo e dizendo você é, você não é, você é, você não é, porque isso faz parte apenas da falta de liberdade que as pessoas querem que você tenha para manifestar o dom de Deus na sua vida. Eles querem regulamentar uma coisa que é divina. Bom, então, participar de rituais, super importante. Outro ritual também muito considerado por eles é o da ceia. A ceia, que eles chamam de Santa Ceia. E não tem nada de Santa Ceia. A ceia era um jantar. A ceia mensurada, a última ceia que Jesus participou com os seus discípulos, antes de ser traído, ela foi um símbolo para que os discípulos que foram escolhidos por ele e enviados para pregar, para evangelizar, para imitá-lo, curando, ajudando as pessoas, os necessitados, fizessem o mesmo. O símbolo da comunhão, do compartilhamento da informação, do compartilhamento da comunhão entre irmãos, do conhecimento, compartilhar o conhecimento. O símbolo da ceia, da última ceia, e nas palavras de Cristo você pode ler, tem mais a ver com o que Cristo estava ensinando a respeito da sua memória e de como isso deveria ser importante e ser relembrado através dos ensinamentos, do que simplesmente pegar um pãozinho e um golinho de suco de uva e fazer aquele ritual de comer e beber. Isso não era ceia. Cristo não estava ensinando um ritual místico para ser repetido por gerações, copiando exatamente o que ele estava fazendo. O que ele pediu para que os discípulos dele copiassem era a memória do que ele estava fazendo pela humanidade. Era a memória de que o corpo dele, que não era aquele pedacinho de pão, o corpo dele seria repartido pela humanidade. O corpo dele, o conhecimento, deveria ser pelos discípulos, por todos nós hoje que conhecemos, ser repartido a todos. Num jantar, talvez. Num jantar.
numa ceia, num jantar. O corpo, o conhecimento, o sacrifício feito por ele na cruz do Calvário, ser compartilhado com todas as pessoas no mundo. O cálice com suco de uva, com vinho, viu? E a gente fala suco de uva porque durante muito tempo, né, fomos acostumados a falar que o suco de uva era o vinho de Jesus. Não, vinho era vinho. Vinho é vinho. O vinho que Jesus simbolicamente disse ser seu sangue era justamente a memória de Cristo morrendo na cruz por todos os pecadores, pela humanidade. Então, ritual místico de ceia que eles dizem ser santa não é Cristo ensinando você a se reunir e comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho de vinho. Suquinho de vinho, essa é boa, né? Tomar um golinho de suco de uva dizendo que é o sangue de Cristo. Não. Tem mais a ver com a informação, com o compromisso daqueles que deveriam levar conhecimento para as outras pessoas, o pão da vida que é Cristo para as outras pessoas, do qual elas comendo não teriam mais fome, bebendo do sangue dele não teriam mais sede. Quem come e bebe do corpo de Cristo vive. E é exatamente isso que é a ceia, o símbolo da ceia e das palavras de Cristo, a verdade. Quem entendeu isso errado montou um ritual diferente do que Cristo ensinou. E assim ele ganha as pessoas pela falta de conhecimento, né? Ganha as pessoas porque elas não pesquisam, elas não leem. Você, vá ler. Não fica nas minhas palavras só não. Vá pesquisar a respeito do assunto. Pesquise. A tecnologia está aí para todos. A tecnologia só é amaldiçoada se você usar mal. Qualquer coisa que você usar de maneira errada te traz maldição. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A tecnologia da informação é fundamental para pesquisar. E se você souber filtrar os conteúdos, melhor ainda. Faça você mesmo a sua pesquisa. E você vai entender do que eu estou falando para você. E como eu estava dizendo, eu acabei, nesse tempo todo, desses 35 anos, mais de 35 anos, inserido no sistema religioso, acreditando que tudo isso realmente era o que Deus esperava de mim. Que aliás eu achei, porque disseram que era o que Deus esperava de todos nós. Eles inventam tantos rituais, mas tantos rituais, distorcem até os rituais antigos por sua falta de compreensão, só para manter as pessoas cativas, pelo medo de que se não praticar, Deus as pode castigar. Que aliás, fazer ameaças é uma das especialidades de líderes religiosos. Líderes religiosos adoram fazer ameaças. Deixar o povo, ai meu Deus, será que se eu fizer? Será que se eu não fizer? Ai, por que eu não fiz? Líderes religiosos adoram ameaçar as pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem o Evangelho de Cristo. São especialistas. Pois bem, meu caro youtuber espectador, agora prepare-se para uma verdade que você não vai gostar de ouvir. Pelo menos assim, não de cara, Você não vai gostar de ouvir o que eu tenho para dizer. Você não vai aceitar. Porque essa verdade vai abalar a sua estrutura. A sua estrutura emocional vai ficar abalada. Talvez a ponto até mesmo de você nem querer mais continuar assistindo o vídeo. Mas eu recomendo, assista. Assista até o final. Eu não tenho outro jeito de te dizer isso. Mas você está sendo enganado. Você está sendo enganado pelo seu líder religioso, pelo seu grupinho de amigos evangélicos. Você está sendo enganado pela sua falta de conhecimento. Você está sendo enganado porque você não pesquisa. Você está sendo enganado pelo pai da mentira. Você está sendo enganado por pessoas que dizem querer o seu bem. Mas como assim? Como é que eu posso estar sendo enganado se onde eu estou eu ouço falar de Jesus? Eu ouço glória a Deus e aleluia? Como eu posso estar enganado se eu aprendi assim? Nesse momento eu vou te pedir para se despir
de tudo que você aprendeu até aqui sobre religião, religiosidade, sobre espiritualidade, fé, comunhão, enfim, tudo. Sei que você pode estar relutando nesse momento, pode estar havendo uma briga interior entre o seu ego e a sua curiosidade em saber essas coisas que eu digo. Eu sei que você pode estar lutando contra o seu eu nesse momento. Eu sei porque quando Deus me tocou, e eu vou dizer pra você como foi isso, eu também senti a mesma coisa. Eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar. Eu achei que eu tava até pecando. Bom, eu vou dizer pra você. Um dia, enquanto eu me arrumava pra ir pra mais um culto, eu me vi confrontado por uma voz interior. Ela me questionava, ela me incomodava e dizia o seguinte: como pode você aí se arrumando, se perfumando, penteando o cabelinho, passando gel, calçando o seu melhor par de sapatos, vai pegar sua biblinha, vai até a sua igreja para cantar, para orar, para tocar, né? Para ouvir uma mensagem de autoajuda, de autoafirmação, para você ter uma semana maravilhosa, para você ir bem, né? Para você esperar que tudo saia bem, para que você seja abençoado depois daquele culto. E como é que você pode fazer tudo isso sabendo que quando você vai sair da sua casa, saindo da sua casa, você tem o seu vizinho do lado, vê um mendigo na rua, uma pessoa necessitada, não necessitada de que eu simplesmente pare ali e leve ela para minha casa. Você vê um bêbado no bar, ou caído na porta do bar, ou alguns bêbados conversando, se distraindo, tomando a sua cervejinha. Você vê uma prostituta, passa por ela, muitas vezes passa até de longe. O que pode você fazer tudo isso, passar por essas pessoas e não se dar conta de que você não é melhor do que elas? E essa pergunta ficou na minha cabeça. Peraí, eu tô me arrumando, tô me penteando, tô me perfumando, tô colocando a minha melhor roupinha, tô colocando o meu melhor par de sapatos, tô me arrumando para ir ver Jesus, como se eu fosse melhor do que o meu vizinho, do que o bêbado no bar, ou caído na porta do bar, do que a prostituta, do que o camarada, o pedinte, não o mendigo. Eu sou melhor do que eles mesmo? Eu sou melhor do que eles por quê? Então foi naquele momento, naquele exato momento, que eu tive, vamos dizer assim, um estalo, um despertar. Foi fulminante. Então eu refleti sobre aquilo interiormente e me peguei justamente me questionando se realmente era certo o que eu estava fazendo. Porque afinal de contas, o que eu poderia ter de melhor do que o meu semelhante? Meu semelhante. O que eu poderia ter de melhor? Só porque eu não estava no porta do bar? Só porque eu não estava caído na sarjeta? Só porque eu não estava mendigando, me prostituindo? Só porque eu não fumava, não jogava? Só porque... Por quê? Só porque eu frequentava uma denominação, um grupo de religiosos que com a boca falam de Deus e falam de amor. Como eu falava de amor e falava de Deus e ignorava essas pessoas, ignorava o que Cristo tinha feito não só por mim, mas por todas as pessoas, independente de quem elas são, não importando o que elas são. Deus não vê como eu vejo, como você vê. Deus não vê a aparência. E aquilo foi fulminante na minha consciência, e naquele momento, a partir dali, eu então comecei a ter consciência de que
O que é que eu estava fazendo? Me achando melhor do que o meu irmão? Que eu não chamava de irmão só porque ele não estava ali frequentando o mesmo grupinho que eu. Que eu não chamava de irmão porque eu fui ensinado que irmão é aquele que está dentro de uma denominação, que se cumprimenta, se congratula juntos, que dizem estar em comunhão. Eu aprendi assim, aprendi errado, eu fui enganado. O próprio Jesus Cristo disse que nós todos somos irmãos, mas eu aprendi a chamar de irmão só quem frequentava a mesma denominação que eu, ou quem, vamos dizer assim, fazia parte daquele esquema, do sistema religioso. Quem fazia parte do sistema religioso, como eu fazia, eu chamava de irmão, cumprimentava com a paz do Senhor, a paz de Deus, e me achava melhor. Por quê? Eu deveria me sentir melhor que o meu semelhante? Então eu lembrei que Cristo veio para salvar os perdidos. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Quando eu me arrumava, passava por essa pessoa para ir supostamente adorá-lo naquele lugar e ser abençoado e tal, eu ignorava que ele, Cristo, segundo o que diz a história bíblica, a narrativa bíblica, jamais passou por uma pessoa aleijada, muda, cega, em dificuldade, morta, e deixou de fazer alguma coisa. Ignorou. Ele não ignorou. Ele jantou com ladrões. Ele perdoou prostitutas. Ele salvou muitas pessoas das suas enfermidades, curou suas enfermidades. Ele não ignorava essas pessoas quando elas se encontravam em seu caminho, coisa que eu fazia, coisa que você talvez faça. Eu me dei conta, Cristo morreu por toda a humanidade. Morreu por todo aquele que nele crer. Meu Deus, ficou tudo claro na minha mente. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. E nos dias depois do meu despertar, sempre que eu ia para o culto, minha consciência me fazia refletir sobre aquelas práticas. Será que Deus queria aquilo mesmo? A gente reunido como se fôssemos as pessoas mais especiais do planeta, cantando, nos confraternizando, nos congratulando por nossas futilidades, aplaudindo grupos musicais, ouvindo pregações repetitivas de autoajuda, falando sobre Moisés, Davi, José do Egito, Jacó, Abraão. De vez em quando falava-se de Jesus e do seu plano de salvação. Mas na maioria das vezes Salomão. Quantas vezes nós ouvimos falar de Salomão, da sabedoria, da riqueza de Salomão, da prosperidade, da troca com troco com Deus. Você dá uma coisa para Deus, Deus te dá outra coisa de volta. Eu passei também, na verdade, anos e anos ouvindo essas pregações repetitivas. Passei anos e anos ouvindo essas coisas, participando de festas, conferências, confraternizações, festividades, culto das irmãs, culto das crianças, culto dos adolescentes, culto das mulheres, culto dos varões, culto dos jovens. Tinha culto para tudo quanto era gosto, tinha culto para todo mundo. Os cultos mudavam, mas a mecânica litúrgica era sempre a mesma. Sempre cantava-se 2 músicas, lia-se a Bíblia. Alguém tem oportunidade para falar, mas prefere cantar porque não sabe nada sobre a Bíblia, que diz ainda ser o seu livro mais sagrado e importante da vida. Mas ele prefere cantar mesmo porque não tem,
porque não quer ter que se esforçar para explicar uma determinada passagem que talvez ele leia, porque ele não tem conhecimento suficiente para isso, então é melhor cantar mesmo. E assim, a grande maioria prefere cantar, e nessa são 1h30 de cantoria. Imagina só, 1h30 de cantoria, até que finalmente é dada a oportunidade para o pregador, que vai lá fazer o seu papel de ensinar. Ensinar? Infelizmente não. Uma barulheira, uma gritaria, uma algazarra. Mal dava para compreender o que o pregador falava, porque ele não se importava em ensinar, porque o que ele queria mesmo era fazer movimento. Ele queria mesmo era tocar as pessoas na sua emoção, fazendo-as gritar o mais alto que podiam: glória a Deus, aleluia! Eles queriam isso. Como se Deus precisasse de glória, e a glória já é dele. Como se Deus precisasse ouvir isso. Como se Deus precisasse da afirmação das pessoas de que ele é glorioso. Mas, movidas pela emoção, as pessoas esguelavam, gritavam. E o pregador, na maioria das vezes, grita desse jeito porque ele quer mostrar para as pessoas que ele tem autoridade de Deus, que ele é uma pessoa de autoridade. Então ele gesticula, ele caminha de um lado para o outro, ele tira o paletó, coloca o paletó, ele vai para frente, ele vai para trás, e ele berra, berra, berra. Tudo porque ele quer mostrar para as pessoas que ele tem autoridade. Para ele não importa se as pessoas estão entendendo o que ele está falando. Para eles não importa, para eles, esses pregadores, não importa se as pessoas estão sendo ensinadas de alguma forma, estão levando algum ensinamento daquilo. Não, o que importa para eles é a gritaria. O interesse deles é comover as pessoas, porque isso é o que mais importa. Fazer com que as pessoas entrem em puro êxtase, como se isso fosse o atestado de que elas estão aprovando esse pregador, porque assim ele também vai ganhar um pouco mais de status, né? E vai ser convidado da próxima vez para voltar. Muitos desses animadores de auditório, que se dizem pregadores, quando é possível entender o que dizem, conseguem emocionar as pessoas com palavras-chave que mexem com o sentimento delas. E estas respondem chorando, gritando, batendo palmas e muitas outras mais impressionáveis até desmaiam. Dizem que é pelo poder do Espírito. Eu acredito que não. Eu acredito que seja pela histeria em grupo. Segundo o que diz a Bíblia, quem tem o Espírito Santo de Deus é inteligente e não é seduzido pela emoção passageira. No final da liturgia, ainda tem o líder local que, para garantir a sua presença no próximo culto, faz ameaças de maldição para quem não estiver presente, dizendo que sua fidelidade a Deus está atrelada à sua frequência e participação nos trabalhos da denominação. Era assim que eu vivia, e é assim que você, tenho quase certeza, vive hoje. Prisioneiro do seu medo e da sua culpa, se não andar conforme recomenda o seu líder religioso. Agora, eu já não participava mais dos cultos como mero ouvinte e um espectador, mas eu estava fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Passei a questionar aquelas práticas. E foi exatamente aí que, comparando tudo, mas tudo mesmo, com o que dizia a Bíblia, e mais ainda com o que Cristo ensinou, eu pude compreender a verdade. Aquilo não é o que Deus espera de quem é um escolhido dele. Aparentemente, tudo o que se faz dentro de uma denominação é para Deus, aparentemente, mas não é. A grande maioria das pessoas são incentivadas a acreditar que para trabalhar na obra é necessário ter o aval de algum líder denominacional. É preciso ser aprovado por eles. Mentira! Todos podemos e devemos anunciar o Evangelho de Cristo. Todos podemos e devemos estudar e conhecer o Senhor Jesus livremente. Não precisamos de um atestado de autorização para pregar ou falar de Cristo ao mundo.
Esse atestado só é exigido na denominação que é a casa deles, que tem suas regras definidas para segmentar o povo segundo seus preceitos e dogmas. O sistema religioso institucionalizou a Igreja de Cristo, e esta é a maior farsa já inventada para controlar e manipular as pessoas que frequentam templos religiosos no mundo inteiro. Então, lendo a Bíblia, estudando, pesquisando, comparando o que Cristo ensinou com as práticas que me ensinaram, entendi que ser membro de qualquer denominação é ir contra os ensinos de Cristo. Hoje fazem quase 3 anos que fui incomodado por Deus a deixar aquelas práticas ritualísticas contrárias aos ensinos do Messias. E depois de expor e tentar explicar aos meus amigos de culto o que ele me havia feito compreender, fui, e até hoje, sou ridicularizado. Muitos preferem nem começar uma conversa comigo com medo de me ouvir falar sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo, que não é o mesmo que nos foi ensinado, pois eles se sentem ofendidos quando sua tradição é confrontada com a verdade do Evangelho que liberta. E é exatamente assim que me sinto hoje, livre das garras de charlatães que hoje sei se aproveitam da fragilidade de pessoas que sofrem algum tipo de mal, como problemas financeiros, familiares, no casamento, nos estudos, no emprego, enfim. Eles lhes prometem uma libertação mediante votos, mediante compromissos e fidelidade ao líder denominacional. Ele que se auto-intitula representante de Cristo na terra. Seu pastor. Mentirosos, enganadores. Deus me deu o entendimento e sabedoria, pois pedi a Ele. Sim, eu orava pedindo a Deus entendimento, sabedoria, compreensão, interpretação, discernimento. Eu orava pedindo a Deus e Deus me deu. Tanto que hoje eu estudo, hoje eu leio, hoje eu pesquiso e hoje eu compreendo o que Cristo espera de mim e o que Cristo espera da humanidade. Cristo espera que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, como nós mesmos. Não importa em que situação ele está, não importa se ele é gay, não importa se é uma lésbica, não importa se é uma prostituta, não importa se é um ladrão, não importa quem quer que seja, não importa. Deus espera que nós nos amemos e Ele não disse que teria que haver uma condição. Quem deve julgar é Deus. Quem deve julgar o ser humano por suas práticas é somente Deus. Nosso dever é não fazer acepção de pessoas. Nosso dever é amar, é ajudar. E se você não puder ajudar, não atrapalhe. Como disse Jesus aos fariseus e aos sacerdotes, raça de víboras, vocês fecham o céu, não entram e também não deixam entrar. Jesus estava muito bravo, irritado com as práticas religiosas, com as regras que eles impunham, com os fardos pesados que eles colocavam nos ombros das pessoas. Eles mesmos não carregavam o fardo, mas punham em cima das pessoas. E isso acontece, infelizmente, até hoje. Seja livre. Saia das garras desses lobos vestidos de ovelhas. Saia. Seja livre. Conheça a verdade. E seja livre. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês comentem a respeito. Eu não sou o dono da verdade. E mais, peço também que vocês curtam, dê um like ou um dislike. Importante é saber, se for perseguido, eu prefiro ser perseguido e morto por ter dito a verdade, do que viver comodamente na mentira. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.